Boa noite pessoal. Bora para mais uma live do Lendo com a Bruxa, capítulo 5, a deusa. A segunda parte do capítulo 5. Então, vamos lá. Na live passada, nós estávamos falando, então, sobre nós admitirmos a nossa parte negra, as nossas sombras, porque a deusa também é essa sombra, a deusa também faz parte e nós também temos essa parte, assim como a deusa também. Então, a capacidade que nós temos e o trabalho que a bruxaria traz com o autoconhecimento, né, de se trabalhar essas nossas questões internas que a gente tende a reprimir. Inclusive, a última frase que lemos na live anterior, né, foi: em lugar de fluir para fora a fim de mudar o ambiente, nossa energia fica presa em esforços internos como a repressão e o controle. Então ela estava divagando um pouco sobre toda essa questão de admitirmos a nossa parte sombria, porque a deusa também tem essa parte, e quando entramos em contato com a energia feminina da bruxaria, a deusa, nós então também entramos em contato com essa energia dentro de nós, e essa energia é sombras e luz ao mesmo tempo. Ela é a deusa, ela é tudo. Então aqui ela continua na página 85. Ela continua: a deusa liberta a energia de nossa ira. Ela falou ira porque na live anterior ela estava exemplificando a toxicidade da gente reprimir os nossos sentimentos, em específico a ira. Ela estava dando este exemplo, a raiva, né? E estava explicando também que a raiva ela é proveniente do elemento fogo. Então, se a gente não só admitir e trabalhar, mas entender, compreender o que as nossas sombras, o que os nossos sentimentos e pensamentos, que às vezes não são tóxicos, querem nos mostrar, a gente vai entender muito dos processos magísticos e psíquicos, enfim, que nós passamos no nosso caminho, na nossa vida. Ela é vista como sagrada e seu poder é purificado. Como o fogo numa floresta na imensidão imperturbável, ela varre para longe a vegetação rasteira para que os brotos de nossa criatividade possam receber a luz do sol que os alimenta. Controlamos nossas ações, não tentamos controlar nossos sentimentos. A raiva torna-se uma força de ligação que incita confrontações e comunicações honestas com os outros. Entender isso é um passo muito importante e muito legal dentro do nosso próprio caminho, dentro do processo do autoconhecimento, né? Que é o quê? É você ter a capacidade de transmutar um sentimento ruim em um desafio para que você, na realidade, cresça através desse desafio, através da raiva. Qual é a raiz dessa raiva? Então, na verdade, o que ela está falando aqui é que o segredo não é a gente controlar os sentimentos. O que a gente controla são as nossas atitudes diante desses sentimentos, perante esses sentimentos. Esse é um dos maiores trabalhos de autoconhecimento, um dos maiores trabalhos de autoaprimoramento, que é a conexão com a sombra. E é através dessa conexão com a sombra que nós, então, conseguimos a transmutação, a elevação de quem nós somos. Então, aqui ela está falando dessa capacidade, né, da gente não controlar os sentimentos, mas sim as nossas ações, porque o sentimento, ele na realidade nos faz entrar em questionamento. E dentro desse questionamento, a gente consegue abrir comunicação dentro de nós mesmos. E essa comunicação interna, a gente falou bastante na primeira parte dessa live. Referi-me a deusa como símbolo simbólico, psicológico e também como símbolo simbólico. Referi-me a deusa como símbolo psicológico e também como realidade manifesta. Ela é ambos. Ela existe em nós e a criamos. Os símbolos e atributos associados à deusa falam com o self mais jovem, com o eu mais jovem. E através dele, com o self profundo, porque um faz a ligação com o outro, né? Eles nos ocupam emocionalmente. Sabemos que a deusa não é a lua, mas ainda nos maravilhamos com a sua luz brilhando através dos ramos das árvores.
Sabemos que a deusa não é uma mulher, mas respondemos com amor como se ela o fosse. E, portanto, associamos-nas emocionalmente a todas as qualidades abstratas por trás do símbolo. Então, é que ela está falando do poder do símbolo da deusa em ser representada como a lua, em ser representada como a mulher, em ser representada em vários símbolos que nos associam a nós mesmos, que nos conecta, que nos aproxima da nossa humanidade, né? Ser a deusa, esses raios imensos de atuação e manifestação na própria natureza, aproxima a natureza divina de nós que somos humanos. E isso propicia o contato e o despertar e a descoberta do nosso próprio lado Deus. Várias formas e símbolos representam a deusa. Olhos que esquematicamente são também seios. Olhos que esquematicamente são também seios, simbolizam seus poderes nutrientes e o dom da visão interior. O crescente representa a lua, uma meia-lua que cresce e mingua, né? Aquele crescente que é também o chifre do Deus. Costas contra costas, torna-se a acha das armas, a arma das culturas da deusa. Triângulos, ovais e losangos, as formas dos órgãos genitais femininos são também seus símbolos. Como parte do treinamento de um iniciado, ele é ensinado a visualizar símbolos, a meditar e brincar sobre e com eles, em sua imaginação, até que revelem seus significados diretamente. Qualquer símbolo ou aspecto da deusa pode ser a base para a meditação, mas como tenho espaço para somente um exemplo, escolhi a espiral dupla. E aqui ela traz outro exercício já no começo do capítulo. No começo não, né? A gente deve estar mais ou menos no meio do capítulo, porque a gente iniciou ele na live anterior. Então, já aqui, razoavelmente cedo no capítulo, ela coloca já um exercício só pra gente realmente atestar o quanto esse livro é um livro manual e de prática, que ensina pra gente fazer prática. Então, ele é muito enriquecedor para quem tá começando, né? E também para quem já é veterano, porque a prática nunca deve parar, né? Então, aqui ela coloca exercício 42, espiral dupla. E, como sempre, colocarei o exercício posteriormente, no nosso canal do Instagram, né? Nos stories. Então, ela faz esse exercício porque que, na realidade, ele deve se concentrar na meditação em cima de um símbolo da deusa, e ela escolheu, então, a espiral dupla, que também é o símbolo da deusa, né? Que eu pensei em vir com o meu anel de espiral dupla hoje, mas eu não uso. Em quase toda a live eu uso ele, mas não usei hoje. Então, não tenho aqui para exemplificar para vocês, mas é um símbolo bem conhecido, né? A espiral começa aqui, vai aqui, a outra espiral. A espiral dupla é um dos símbolos da deusa. Aqui ela começa dizendo aqui: os encargos da deusa, ou seja, a carga da deusa, apresentada na abertura deste capítulo, reflete a interpretação da arte da deusa. A abertura do capítulo está na live anterior, que é o capítulo 5, parte 1, tá? Começa com uma longa lista de nomes da deusa, retirados de várias culturas, os quais não são entendidos como seres isolados, mas como diferentes aspectos do mesmo ser, que é todos os seres. Aqui ela está falando da multiplicidade da deusa, das várias faces, as várias deusas de diversas culturas, pois na carga da deusa, né, que é o texto que ela cita, que é uma carga sentida por Doreen Valiente, né, uma bruxa muito famosa na bruxaria, ela começa falando vários nomes da deusa de várias culturas. Então, isso também a gente já discutiu, eu acho, um pouco na live anterior, que é a forma que a gente pode ver a deusa. Que existe duas formas padrões e primeiramente primordiais, que são, na realidade, a deusa como muitas deusas diferentes, com diferentes histórias, personalidades, diferentes corpos e manifestações, enfim. E uma deusa que, na realidade, é uma só força que se multifaceta em muitas. E tem também uma terceira via, que é aqueles que acreditam que é isso tudo junto. Que ao mesmo tempo que a deusa é uma energia só, muito grande, que ela se manifesta em várias, mas ela também, dentro dessa manifestação, ela também tem a própria personalidade, ela também é uma deusa isolada em si, com seus raios de atuação, com a sua própria mitologia, história, enfim.
E essa também é particularmente a visão que eu tenho da deusa, é assim que eu levo a mim, o meu culto, né, o meu sacerdócio, com essa visão. E aqui ele está falando justamente disso, dessas multifacetas, né, essas multifacetas da deusa. Os nomes usados podem mudar de acordo com as estações ou preferências do orador. Por exemplo, a deusa pode se chamar Core na primavera, em virtude do aspecto de donzela da deusa grega Perséfone. Uma bruxa de origem judaica poderá chamar a antiga deusa hebraica de Asherá. Uma bruxa afro-americana poderá preferir Iemanjá, a deusa da África Ocidental, do mar e do amor. Na maioria das tradições da arte, o nome interno da deusa é reconhecido por incorporar maior poder e, portanto, é mantido em segredo, revelado somente para os iniciados. Os nomes externos frequentemente utilizados são Diana, para a deusa da lua, e Aradia, sua filha, que, segundo as lendas, foi enviada à Terra para libertar as pessoas através dos ensinamentos das artes da magia. E aqui eu tenho algumas coisas a pontuar, tá? Que é o seguinte, quando ela fala sobre o nome interno da deusa, também é uma questão de coven para coven, de tradição para tradição, de vertente para vertente. Tem vertentes que não praticam assim, né? Então, assim, todos os nomes e todas as faces das deusas, da deusa em si, pode ser cultuada. E não necessariamente existe um aspecto, uma deusa interna. O que ela pode, no meu entender, estar falando é talvez de padrinhos, madrinhas, deusas e deuses ancestrais, de certas linhagens que são, então, a base da egrégora e da construção daquele clã, daquele coven. Logo, temos, então, que a gente estava falando também em outras lives anteriores desse quadro, como, por exemplo, no capítulo 3, que ela fala sobre o coven, que é você edificar ali, você construir, né, para sua prática, para o seu coven, para o seu clã, enfim, os seus guardiões do seu caminho. Então, são deusas, são deuses que estão ali sempre baseando o seu caminho, embasando o seu caminho. E esses deuses, eles te acompanham na sua caminhada. E não necessariamente eles precisam ser revelados para outras pessoas. Muito embora isso também não precise ser uma proibição. Ah, não posso falar desses deuses, não posso falar nunca, porque as pessoas vão saber que... Não, você simplesmente não vai enfocar que... Esse é um padrinho, uma madrinha, é uma mãe, é um pai espiritual que te acompanha de uma linhagem específica, enfim. E também quando ela fala o que, né, só para encerrar, fechar esse assunto da deusa interna, o que determina se é secreto, se não é, se essa informação pode ou não ser passada para não bruxos ou para bruxos de outras tradições, enfim, é o peso espiritual e iniciático que aquilo tem, certo? Então, se é uma deusa, um deus, enfim, que você recebeu na sua iniciação, não é algo que você vai sair espalhando, vai sair falando, certo? São conhecimentos ali que você precisa manter em segredo, né? Que são conhecidos simplesmente pelos membros do coven, pelos seus irmãos de caminho. Mas nem tudo necessariamente precisa ser feito assim. Várias coisas podem ser ditas, né? Não tudo, nem tudo é segredo, né? Nem na questão dos deuses, nem na questão do seu próprio caminho, enfim. E quando ela fala dos nomes externos, né, que frequentemente são utilizados Diana para a deusa da lua e Aradia, que é a filha de Diana, né, que foi quem disseminou os ensinamentos das artes mágicas no mundo, né? Então ela tá falando aí já de uma visão muito específica da bruxaria, que é a tradição italiana, né, que é a estregueria, estrogoneria, enfim. Existem várias maneiras, né, de falar, e na realidade também Diana e Aradia são facetas, né? Então é muito de escolha, o que você escolher. São frequentemente utilizadas? Não são frequentemente utilizadas. Na realidade, as pessoas utilizam as deusas que quiserem. Diana e Aradia são uma delas, duas delas, né? Então a gente não tem essa obrigatoriedade de tem que trabalhar com Diana ou tem que trabalhar com Aradia. Na realidade é que na história da bruxaria essas deusas elas são muito proeminentes, a mitologia delas, justamente por ter a história de Aradia e etc. Aradia também é papo para outra live, eu nem vou me deter muito aqui, tá? E aí aqui no outro parágrafo ela já abre aspas e fala: necessidade de alguma coisa, fecha aspas, refere-se tanto às necessidades espirituais quanto materiais. Em bruxaria não há essa separação, ou seja, do que é sua vida material e do que é sua vida espiritual, porque
Não existe uma hora para você ser bruxa. Você é bruxa o tempo todo na sua vida, certo? Na bruxaria não há essa separação. A deusa manifesta-se na comida que comemos, nas pessoas que amamos, no trabalho que realizamos, nas casas onde moramos. Não é considerado ignóbil pedir por bens ou confortos necessitados. Abre aspas. Trabalhe para si e verá que o self está em toda parte. Fecha aspas. É um ditado da tradição das fadas. É através do mundo material que nos abrimos para a deusa. Mas a bruxaria também reconhece que quando as necessidades materiais são atendidas, necessidades e anseios mais profundos podem permanecer. Estes somente podem ser satisfeitos através da associação com as forças interiores, que alimentam e dão a vida, a que chamamos de deusa. Então aqui ela está falando que dentro da bruxaria não é pecado, não é errado a gente querer se dar bem na vida, a gente querer ter dinheiro, a gente querer ter uma vida confortável e ter um material confortavelmente satisfatório. Na realidade, a gente precisa lutar por isso, porque isso também faz parte da nossa vida e a gente não separa necessariamente uma coisa da outra. Existem, inclusive, correntes mágicas e ocultistas que dizem que se você não tem uma vida material, no mínimo confortável, né? No mínimo confortável e satisfatória, você não está exercendo bem as leis da magia. Porque muitas leis da magia são pautadas em como você consegue controlar e manipular as energias do seu material, do seu meio, da sua vida aqui cotidiana. Se você não consegue ter controle da sua vida cotidiana, você não vai conseguir controlar as energias de outros planos. Então, essa já é uma máxima. Que o maior poder de concretização é o nosso poder de fazer com que a nossa vida material, que é o mais fácil de ser alcançado, podemos dizer assim, dê certo primeiro, né? Então não é errado dentro da bruxaria a gente fazer feitiço pro amor, para nós mesmos, não é errado nós fazermos feitiços pro dinheiro, pro trabalho, enfim, a gente não vê isso como algo errado e proibido. Nos anos 2000, nos idos dos anos 2000, essa era uma discussão muito recorrente, a gente discutia muito sobre isso. Pode fazer feitiço para si mesmo, não pode, antiético, parará, piriri, parará, porque a gente vai estar interferindo no nosso próprio livre-arbítrio. Gente, hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente da época que eu discursava nos grupos de Facebook falando sobre toda essa questão de fazer ou não fazer feitiços para si mesmo, né? Hoje em dia eu sou a favor de fazer feitiços e artes mágicas para nós mesmos, trabalho muito mais que a favor, é aconselhável. E naquela época eu nem falava, não, porque não pode, levantava a bandeira do antiético e tal, e hoje eu admito que a minha própria opinião foi mudada pelos anos de experiência, pelos anos de trabalho, prática e conhecimento, né, que a gente vai adquirindo. Sabendo fazer, é aconselhável que se faça, até mesmo a depender da situação que você está, às vezes isso dá uma ajuda, assim, enorme, isso te tira da situação ruim. Seja essa situação ruim que for. Então, não é proibido feitiços e magia para si mesmo. Porque aqui ela até falou que fazer feitiços para si mesmo e fazer com que a sua vida material esteja confortável é você dar uma base ali para que as suas forças interiores elas se sintam satisfeitas e à vontade para se expandir. Certo? Se você não tem dinheiro direito para se alimentar, para se manter confortável, como que você vai falar, não, agora eu vou sentar e vou meditar, encontrar o meu Deus e a minha paz interna? Cara, como assim? Eu tô com fome, eu tô, enfim, com frio, tô passando necessidade, então não tem como. Então a sua vida precisa estar ali, no mínimo solidificada, confortável, satisfatória, para que você consiga suprir as suas necessidades básicas e dar vazão, espaço, para que a sua força interior, ela reine. Isso faz com que a gente se aproxime da deusa também. Mas ela também fala que não é por isso que a gente deve focar a nossa prática na magia ou em ter coisas materiais, pois a gente sabe, justamente pelo nosso compromisso com o autoconhecimento, que tem coisa que a vida material não supre, não resolve. E daí a gente precisa recorrer ao autoconhecimento, a trabalhos materiais a trabalhos espirituais que não dizem respeito à sua vida material e sim à sua vida interna, à sua vida espiritual. Então ela continua. O Coven encontra-se na lua cheia, em homenagem à deusa, que está no auge de sua glória, que no caso é a face mãe. Dizem que é a fase, né, a gente tem aí como fase de maior poder
dentre as fases da lua, né? Que é um ápice, os ápices geralmente dentro das fases da lua, do ciclo lunar, são os dias mais poderosos, né? O primeiro dia da lua negra, o primeiro dia da lua crescente, o primeiro dia da lua cheia, o primeiro dia da minguante, né? Que são os ápices, é o momento em que aquela fase está mais latente naquele ciclo lunar em particular. As marés de poder sutil são consideradas como sendo as mais fortes quando a lua está cheia. A deusa é identificada a frutificante energia lunar que ilumina a escuridão secreta. O poder do feminino, pulsante e mareante, ou seja, fluídico, né? Que vai e volta, cíclico, que aumenta e diminui em harmonia com o fluxo menstrual da mulher. O Sol é identificado ao self masculino e polar, o Deus, cujas festividades são celebradas em 8 pontos de poder no ciclo lunar. E aqui ela está fazendo referência aos sabás, que são os festivais que celebram o Deus, a potência masculina, o Sol, né? A deusa é a libertadora e já foi dito que seu, abre aspas, ofício é a liberdade total e fecha aspas. Ela é a libertadora, pois manifesta-se em nossos anseios e emoções mais profundos, que sempre e inevitavelmente ameaçam sistemas elaborados para contê-los. Aqui a gente precisa ter um pouco de cautela para interpretar esse trecho em específico. Dos ela diz que a deusa, o ofício dela é a liberdade total, a gente quer dizer a liberdade total dos padrões, das amarras da sociedade, das coisas que nos mantêm controlados e presos em massa, e presos inclusive dentro de nós mesmos de uma forma tóxica. Em nenhum momento a bruxaria encoraja ou ensina que a liberdade total, ela significa a libertinagem e a desorganização da sua vida para um caminho sem rotina, para um caminho sem lei, para um caminho onde, eu quero ser só livre, eu quero ser, liberdade total, quando na realidade não é isso literalmente que a gente deve interpretar neste trecho, né? E sim a questão de quando nós entramos em contato com a energia da deusa, que é aquela que nos conecta com as nossas facetas e porções como um ser completo, então também nos conecta às nossas sombras, ela faz com que coisas do nosso inconsciente que são tóxicas ou que a gente nem percebe ou que podem inclusive nos auxiliar no caminho, na evolução, elas venham à tona. Justamente a gente já pode até fazer uma conexão com o próprio significado da deusa, que é justamente as águas, a lua, que tem todo esse movimento de limpar, de fluir, né, de trazer do fundo para a superfície, para o consciente. Então, a gente tem a chance de trabalhar coisas que nos prendem, que nos controlam de forma consciente e não consciente. Tem coisas que nos manipulam e nos prendem e nos contêm, que nos são tóxicas, sem que nós tenhamos conhecimento delas. Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de liberdade que o contato com a deusa nos proporciona. E por que dizer que ela é a libertadora? Porque ela é aquela que nos leva ao despertar. O despertar é interno, de nós para nós mesmos. Onde a gente dá aquele clique e fala, eu não quero mais ser escravo e não quero mais ter essas correntes de padrões pré-estabelecidos colocados em cima de mim. Pela sociedade, pelo ambiente em que eu vivo, em que eu fui criado, pela minha história, pelos meus traumas, pelas minhas experiências, pelas minhas escolhas, enfim. Então, ela te liberta da culpa, ela te liberta do medo, ela te liberta de coisas que impedem, que travam a nossa caminhada. Então, é nesse sentido que a gente fala que ela oficia a liberdade total. E não no sentido de liberdade de loucura da vida, vou sair aí sendo, né, fazendo revolução, né? E não necessariamente é esse sentido. Ela é amor e ira, os quais recusam a adaptação confortável à ordem social, ou seja, sempre serão questionadores e causadores de caos, tanto o amor quanto a ira, né? E a gente precisa aceitar isso para que a gente trabalhe bem com isso. Ser livre da escravidão significava anteriormente que dentro do círculo ritual todos eram iguais, independentemente de serem camponeses, servos ou nobres no mundo exterior.
Escravidão, hoje, pode ser mental e emocional, como também física. A escravidão das percepções físicas, das ideias condicionadas, de crenças cegas, do medo. A bruxaria requer liberdade intelectual e coragem para confrontarmos nossas próprias suposições. Ela não é um sistema de crenças, é uma atitude de constante autorrenovação, de alegria e encanto para com o universo. E era justamente isso que a gente estava falando, do sentido da liberdade, das ideias condicionadas, percepções físicas, crenças cegas, medo, culpa, né? Porque precisamos dessa limpeza, dessa liberdade intelectual e coragem para a gente confrontar aquilo que nós mesmos construímos dentro de nós mesmos, até mesmo sem saber disso, pois estamos inseridos numa sociedade em que desde muito pequenos é colocado sempre muitas crenças em nós, sempre muitas expectativas da sociedade e muitas crenças que não são nossas. Com o tempo a gente cresce e a gente fala, não compactuo com isso, e é todo um trabalho de desconstrução para você se desligar desse padrão estabelecido. E eu discordo da frase que ela colocou aqui, que a bruxaria não é um sistema de crenças, e sim uma atitude de constante autorrenovação e alegria e encanto para com o universo. Eu coloco que é uma constante autorrenovação de alegria e encanto para com o universo, mas isso não exclui o fato de que a bruxaria, até mesmo para ela ser colocada como uma religião e uma filosofia de vida, ela precisa ter crenças. Então, sim, nós temos as nossas crenças e são essas crenças que norteiam todo o nosso caminho e toda a nossa prática. Então, ela continua. O corpo nu representa a verdade que é mais profunda que os costumes sociais. As bruxas realizam seus cultos nuas por várias razões. Vestida de céu, né? Quando a gente fala, hoje eu celebrei o meu ritual vestida de céu, é quando a gente celebra o ritual nua. E antes de terminar o parágrafo, eu já falo que não são todos os rituais que é assim, e assim como tudo na bruxaria, vai de praticante para praticante e de tradição para tradição. Não é uma obrigatoriedade. Nos anos de 1950, quando Gardner veio com a Wicca gardneriana, ele colocou e ficou assim muito pragmático essa questão, porque é polêmica, né? Então, dentro do círculo gardneriano e afins, né, tradições da bruxaria que vieram e são muito ligadas a Gardner. E também, isso acontece muito mais na bruxaria americana, é um costume muito mais dos bruxos americanos do que os nossos, de trabalhar nu, né? Geralmente a nudez, ela é opcional dentro das práticas em grupo e não é sempre que ela acontece. Ela é mais comum dentro das nossas práticas solitárias, né? Onde a gente se sente muito à vontade para com nós mesmos ou para aqueles que a gente tem confiança de praticar sem roupa nenhuma, né? E por que isso? Qual é a necessidade? Pois sem roupa nós nos despimos. O significado é que nós nos despimos de todos esses padrões impostos, de toda a crença da sociedade, que a sociedade coloca em nós. E toda a crença também que nós temos para com nós mesmos, que na hora do ritual nós precisamos nos despir totalmente dessa persona mundana que somos, para que possamos nos desconectar e adentrar o círculo mágico para ter a experiência com os deuses. Antigamente era muito comum a gente encontrar nos livros de bruxaria a informação de que a roupa, e principalmente a depender do tecido dessa roupa, se ele for muito pesado, ele interfere na conexão energética que devemos ter e queremos ter com os outros planos, com os outros seres, enfim, pois ela bloqueia a entrada de energia no nosso corpo. Isso é uma prática comum, né? Então, assim, geralmente por isso que isso é magia, ocultismo, né? Faz muito sentido, tem um sentido e tem uma explicação muito lógica para isso, né? A gente tem campos de energia dentro de nós, então quando colocamos muitas roupas, nós tapamos esse centro de energia. Mas fica impossível? Não fica impossível, mas é como se tivesse um bloqueio, um filtro para aquele lugar, né? Que geralmente pode ser visto como chakras, que são em vários lugares do nosso corpo, são conhecidos como 7 chakras principais, mas esses são os conhecidos e estudados, mas existem muitas entradas de saída e entradas e saída de energia no nosso corpo. E se a gente coloca muita roupa, a gente fica impedido. Então a nudez, ela é recomendada em muitos rituais e existem rituais específicos onde a nudez e assim
né? Assim como diversas outras técnicas e práticas dentro da bruxaria, ela é obrigatória. Mas são rituais específicos. Não é todo ritual e, como eu falei, não é uma obrigatoriedade. Uma solução para isso é que você, então, tenha roupas mais leves, mais esvoaçantes, né? Com tecidos mais leves, para que você não tenha nenhum desconforto ou nenhum tipo de peso dentro do ritual. Com relação à roupa, com relação àquilo que você... para não sentir calor e nem para sentir tanto frio, para poder dispersar a energia como um todo, tá? Como uma maneira de estabelecer intimidade e de deixar cair as máscaras sociais, a gente fica nu, pois o poder é mais facilmente evocado deste modo e porque o corpo humano em si é sagrado. Existe também essa questão. A nudez é um sinal de que a lealdade de uma bruxa é para com a verdade, antecedendo qualquer ideologia ou quaisquer ilusões reconfortantes. Rituais são alegres e prazerosos. Bruxos cantam, festejam, dançam, riem, brincam e divertem-se no decorrer dos rituais. Antes de começar esse parágrafo dela, eu gostaria de fazer um comentário, né? Pessoas leigas e no começo da bruxaria, a gente tem que ter muito cuidado com essas questões e frases de efeito do tipo porque a deusa é a liberdade total e porque nós celebramos os rituais nu. Isso choca a sociedade, né? Hoje pode ser que nem tanto, porque é uma coisa mais batida, todo mundo já conhece. Mas antigamente, há uns 15 anos atrás, isso era muito chocante quando a gente falava a bruxaria, nananana, celebra assim, acredita nisso, e pode ser que isso aconteça. Pode ser que não, mas pode ser que sim, pode ser que sim. E para aquela pessoa que tá praticando, ok. Só que para aquela pessoa que não pratica e que acha que isso, ou que não conhece, não é conhecedor, é um leigo, isso acaba tendo um choque. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente fala desses assuntos dentro da bruxaria, quando a gente está explicando alguma coisa, ou até mesmo para colocar no livro. Porque a partir do momento que você coloca um parágrafo que fala de liberdade total e logo em seguida você coloca um parágrafo que fala de nudez e depois um parágrafo que fala de divertimento dentro de uma religião, isso traz um paradigma e um estigma e uma polêmica em cima disso. Então, a fama de que as bruxas são pervertidas, as bruxas são isso, porque praticam rituais, suruba, porque, como fala? Questões assim, polêmicas e que não tem nada a ver com as nossas práticas, entendem? Não é isso, não é isso. E o significado não é nada do que as pessoas pensam, né? Não é orgia sexual, não é nada disso, né? A gente sabe que no paganismo antigo existia isso, até historicamente, não tem como a gente negar, mas a gente não trabalha necessariamente dessa maneira, não é esse o foco. A gente só precisa ter um pouco de cautela quando a gente fala desses assuntos, porque esses assuntos são delicados, eles causam polêmicas, eles causam celeumas e debates acalorados. Então a gente precisa ter muito cuidado e sabedoria para explicar exatamente o que essas ações em específico vem trazer e significam dentro de um ritual. E em quais situações elas são aplicadas, porque não é todo ritual que é assim. A feitiçaria, a bruxaria é séria, mas não é, no entanto, pomposa e solene. Isso depende muito de cada tradição. Tem tradição que é muito cerimonial, que é tudo muito pomposo, muito solene, muito, sabe, muito tudo. Então depende muito. Como no judaísmo, Hassidim ou no Bhakti Yoga, alegria e êxtase são percebidos como caminhos para o divino. O êxtase do espírito não é separado da alegria na terra. Um leva ao outro. Um não pode ser verdadeiramente concebido sem o outro. Alegrias terrenas, não vinculadas ao profundo e sensível poder da deusa, tornam-se mecânicas, sem sentido, meras sensações que em pouco tempo perdem seu encanto. Mas êxtases espirituais que tentam fugir dos sentidos e do corpo, tornam-se igualmente áridos e sem fundamentos, sugando a vitalidade em lugar de alimentá-la. Então aqui ela está falando que, embora nós sejamos... que a bruxaria é uma crença séria, o que nós procuramos é a conexão com o espírito e essa questão do êxtase que se atinge quando nós temos prazeres e alegrias na vida da terra, porque
ter esses prazeres e alegrias também faz parte de comungar com o êxtase dos deuses, né? Mas não necessariamente, como eu disse, não vou repetir, mas não necessariamente isso quer dizer libertinagem ou qualquer outro tipo de diversão que é tóxica. A lei da deusa é o amor. O apaixonado amor sexual, a carinhosa afeição entre amigos, o feroz e protetor amor da mãe pelo filho, o profundo companheirismo do coven. Não há nada amorfo ou superficial em relação ao amor da religião da deusa. Ele é sempre específico, direcionado a indivíduos reais e não a um vago conceito de humanidade. O amor inclui os animais, plantas, a terra, todos os seres, não somente os humanos. Ele inclui a nós mesmos, assim como todas as nossas falíveis qualidades humanas. Então aqui ela está falando que quando a deusa fala assim, eu sou o amor e ela é a maior manifestação do amor, é um amor incondicional, né? É o Ás de Copas, fazendo uma analogia com o tarô. É o amor que transcende a nossa humanidade. É o amor pela vida, é o amor por todos os seres, é o amor incondicional por tudo. Então, isso modifica o nosso ser. Quando a gente é capaz de sentir pelo menos um pouquinho de compaixão, de empatia, da gente não ser o centro do mundo, nosso umbigo não ser o centro do mundo. Quando a gente é capaz de fazer um ato de empatia e amor para com o outro sem o interesse próprio, a gente está atingindo a deusa também. Cerridwen é uma das formas da deusa celta e seu caldeirão é o caldeirão útero do renascimento e da inspiração. Na mitologia celta primitiva, o caldeirão da deusa revivia guerreiros mortos. Ele foi roubado e levado para o inferno e os heróis que guerrearam, a fim de que fosse recuperado e retornasse, foram os cavaleiros originais do rei Arthur e de sua tábua redonda, que buscavam sua encarnação posterior, o Santo Graal. O outro mundo celta é denominado de Terra da Juventude, e o segredo que abre a sua porta é encontrado no caldeirão. O segredo da imortalidade reside no fato de perceber a morte como parte integral do ciclo da vida. Nada, jamais, se perde no universo. O renascimento pode ser compreendido na própria vida, onde todo fim conduz a um início. A maioria das bruxas acreditam, de fato, em alguma forma de reencarnação. Isto não se deve à doutrina, mas ao estranhado sentimento que cresce a partir de uma visão de mundo que percebe todos os eventos como sendo processos contínuos. Isso é verdade e é muito curioso a gente saber disso, né? Que a gente acredita na reencarnação e na vida após a morte, não necessariamente porque a bruxaria colocou isso em algum momento, porque em nenhum momento ela coloca isso como uma obrigatoriedade, né? Inclusive existem panteões e culturas que nem colocam a vida após a morte, certo? Mas nós, bruxas, sabemos disso, porque nós temos a consciência de que tudo é um processo contínuo, em que, inclusive, a morte faz parte da vida e que a vida é temporária, também faz parte do ciclo. Então, isso daqui não pode terminar assim, não vai daqui para lugar nenhum. A gente vai daqui para algum lugar, e a morte é uma outra fase disso, né? A morte é entendida como uma das pontas da roda em constante movimento, e não o derradeiro final. Continuamente nos renovamos e renascemos toda vez que bebemos plena e destemidamente da taça do vinho da deusa, que na realidade é uma referência poética ao retorno ao útero, que é a morte, é o útero da mãe, a terra. Do pó viemos e ao pó retornaremos, né? Do útero viemos e ao útero retornaremos. E exatamente isso, a deusa, ela também é a senhora que acolhe na hora que morremos. Então, quando morremos, retornamos ao útero da mãe, retornamos ao útero da deusa. Vamos ler mais este parágrafo e vamos finalizar, que nosso tempo já está se esgotando, tá bom, gente? O amor da deusa é incondicional. Ela não exige sacrifícios, nem humano, nem animal. Nem tampouco é sua vontade que sacrifiquemos nossos desejos e necessidades normais e humanos. Ou seja, aqui ela está falando que a deusa, ela é o amor incondicional e ela não é aquela divindade que é castradora e que fala que você não tem que ter prazer, que fala que você tem que negar os seus desejos e as suas necessidades que são normais porque são humanas e nós somos humanos, para que você atinja essa divindade, essa deusa, essa parte
né, da divindade. Então, você pode atingir deuses, a deusa, também tendo prazer, também sendo feliz, também tendo uma vida material boa, também tendo dinheiro, também sendo humano e tendo experiências humanas. A humanidade, dentro da bruxaria, a condição de sermos humanos, ela não nos afasta de Deus. Nós, sendo humanos, nós não precisamos ver Deus longe de nós. Dentro da bruxaria, os deuses, eles não só são parte de nós, mas eles estão aqui todo o tempo. E você ser humano, você ser feliz, é uma dádiva dada por eles, e não um pecado, e não algo ruim, né? Então você pode desfrutar dessa experiência humana, que é um ciclo que vai passar. Então desfrute dessa experiência e faça os seus momentos de prazer e de alegria serem um contato com essa divindade, que também é amor, que também é alegria. Se é o amor incondicional, se Deus é o amor incondicional, ele não vai querer que você sofra. Ele não vai querer que tudo seja pecado. Ele não vai querer que tudo seja um sacrifício, que você deixe de ser você mesma e pare de fazer aquilo que você gosta de fazer para você ser capaz de ter uma iluminação espiritual. Não tem essa necessidade. Faça os atos de amor e de prazer, né? Inclusive, essa é uma frase um dos textos da bruxaria, a carga da deusa, que todos os atos de prazer e amor são os meus rituais, são os rituais da deusa, e vocês vão me encontrar, né, no final de todo desejo. O que é? Você vai me encontrar no final do desejo. O que a gente alcança quando a gente alcança um desejo? Quando é algo que você quer muito e você consegue isso, o que você sente? Você sente alegria, você sente felicidade, satisfação, contentamento. E a frase, você me alcança ao fim do desejo, você me alcança como um prazer no fim daquilo que você lutou para ter, no fim daquilo que para você é uma alegria, é um prazer, certo? A bruxaria, ela é inerente à vida, que sofre mudanças constantes que geram perdas constantes. Oferendas. Um poema, uma pintura, uma pitada de algum grão podem expressar nossa gratidão por suas bênçãos, mas somente quando estas são realizadas espontaneamente e não como uma espécie de obrigação. Então aqui ela está falando que existem várias formas da gente agradecer, tanto as coisas que geram bênçãos quanto as coisas que geram perdas. Pois a vida sendo um ciclo de mudanças constantes, a gente vai ter momentos bons de ganhos de bênçãos, mas também teremos momentos de perdas constantes, e que na realidade sempre dão espaço para coisas novas chegarem. Então uma forma da gente agradecer isso é a gente colocando a nossa gratidão em forma de poema, de pintura, né, espalhando grãos no chão para que árvores cresçam, para que a sua gratidão ela se transforme em algo que vai fazer diferença. Lembra? A prática do amor incondicional, do amor que vai além de você, do seu ego, da sua humanidade, dos seus irmãos que são humanos, mas também ao mundo. É uma forma de agradecer as bênçãos que ser vivo, ser humano e ter uma vida, uma experiência material aqui te traz, certo? E que você não precisa deixar isso de lado para que você conecte-se com a deusa, com os deuses, com Deus. Certo, meu povo? Por hoje é isso. Finalizamos a live de hoje, que já estamos estouradinhos no tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os capítulos anteriores aí no feed, também no canal do YouTube, na Caixa da Bruxa. Me deem uma força no canal do YouTube. Paramos na página 88 do capítulo 5, a deusa. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por quem entrou, obrigado por quem ficou, obrigado por quem entrou e saiu, e obrigado por tudo, gente. Muito obrigada. Um beijo. Boa noite pra vocês e até a próxima. Tchau!